Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno de Ciências aqui, dando continuidade nas nossas aulas. A última aula foi sobre níveis de organização biológica e a gente viu que os níveis começam lá em átomos, que formam moléculas, que formam organelas, que formam células, que é o tema da nossa aula de hoje. Essas células formam tecidos, que formam órgãos, que formam sistemas. Os sistemas formam um organismo da mesma espécie, população, espécie distinta, comunidade. Relação do biótico com o abiótico, você tem um ecossistema, e quando você junta todos os ecossistemas, você tem a biosfera. Então, nós vimos os níveis de organização biológica. Agora vamos falar sobre célula. Bem, célula é o menor nível de organização biológica vivo. Então, a vida começa a partir das células. Não tem vida em organelas nem em átomos. Você tem a partir de células. E esse é o tema da nossa aula. Então, primeiramente, vamos lembrar lá da teoria lá do Big Bang, que nós já vimos em outras séries, que foi quando as coisas surgiram, as coisas foram se desenvolvendo. E você começa a ter algumas moléculas se juntando na Terra, e você tem também elas se juntando no oceano. E lá você tem átomos ligando com outros átomos. Como que eles se ligavam? Você tinha uma grande quantidade de energia, uma grande quantidade de calor, e você conseguia fazer os átomos que se ligar uns aos outros. E quando os átomos ligam-se uns aos outros, eles formam moléculas. Uma dessas moléculas que se formaram foi essa daqui. Essa aqui é a molécula, é o fosfolipídio. Deixa eu pegar o marca-texto. Esse aqui é o fosfolipídio. Com vermelho. Aqui você tem a parte de cima dele e aqui você tem a parte de baixo, como se fosse uma cabeça e uma cauda. São moléculas, ou seja, são vários e vários átomos ligados aqui para formar essa grande molécula. Que você tem a cauda, né, com a parte hidrofóbica. Hidrofóbica significa que ela não vai interagir com a água. E a cabeça é a parte hidrofílica, é a parte que interage com a água. Ou seja, é uma parte polar. Ela interage com a água justamente porque a água é polar e essa molécula, essa parte de cima, onde tem também fosfato, ele é polar. E polar interage com polar. Polar não interage com apolar. Um exemplo, a água é polar. O óleo é apolar. Então, um não interage com o outro. Então, é mais ou menos essa situação. Que você tem moléculas de fosfolipídio são representadas simbolicamente dessa forma aqui, com a cabeça e com a cauda. A cabeça interage com a água, a cauda não interage. A cabeça é hidrofílica e a cauda é hidrofóbica. Agora, essas moléculas elas foram se ligando umas às outras. Ainda não temos células, ainda não temos seres vivos, ainda não temos nada. Nós temos moléculas dentro do oceano. E essas moléculas, uma dessas moléculas criadas foi essa daqui, o fosfolipídio, que é aquele desenho que a gente viu no slide anterior. E esse fosfolipídio, ele foi se ligando um com o outro. E você tem uma cadeia de fosfolipídio. E esses fosfolipídios, repara aqui, ó, a parte polar vai se ligando com a parte polar. Parte polar com parte polar. E a parte apolar vai se ligando com a parte apolar. Aqui embaixo você tem a parte apolar se ligando com a parte apolar. E assim eles vão formando uma sequência, uma cadeia. Dessa forma, eles foram se organizando. Mas repara também que aqui você tem uma parte que é apolar interagindo com outra parte apolar agora aqui embaixo. Então, eles formaram como se fosse uma camada aqui em cima, uma camada aqui embaixo. Qual a finalidade disso? A finalidade é a seguinte, que aqui fora você vai ter a água e aqui embaixo também você vai ter água. Agora, onde você não vai ter água? Você não vai ter água aqui dentro, aqui no meio. Nessa parte aqui do centro você não tem água. E nem deveria ter, porque justamente nós sabemos que essa é uma parte apolar, uma parte que não vai interagir com a água, a parte hidrofóbica, essa parte aqui do meio. Então, a parte que é hidrofílica, olha só, essa parte aqui de cima é hidrofílica, está interagindo com a água. A parte de baixo, que também é hidrofílica, também está interagindo com a água. E a parte que é hidrofóbica não está interagindo com a água. Então, por isso que ele se organizou dessa forma. E quando você tem essa estrutura, uma camada em cima da outra, você vai chamar de bicamada fosfolipídica. É fácil entender, ó. Aqui você tem um fosfolipídio, uma camada e duas camadas. Então, bicamada fosfolipídica.
onde você tem a parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. Essa aqui, e isso é o que vai criar a membrana celular. Ainda não temos célula, nós temos uma bicamada, mas ainda nós não temos célula. E essa bicamada ela está aqui e ela vai se organizar de uma forma que ela vai se tornar célula, vai virar essa esfera. E nessa esfera você vai ter um meio aquoso do lado de fora e um meio aquoso do lado de dentro, mas você não vai ter o meio aquoso entre uma camada e outra, que é esse entre aqui, ó. Aqui, nesse meio, você não vai ter água, você não vai ter. E por isso que ela se estruturou dessa forma. Olha aqui no próximo slide, você tinha o fosfolipídio. Esse fosfolipídio foi se organizando de uma forma, fez essa bicamada, e essa bicamada foi se ligando cada vez mais, com mais fosfolipídio, até formar uma esfera, que é essa esfera aqui, ó. Não é um círculo, é uma esfera. Então imagina ela 3D, ela tá cheia aqui, ó. Não tem onde não tem água? Vou colocar de azul. Onde não tem água? Aqui, ó. Aqui não tem água. Aqui não vai ter, justamente porque essa parte não interage com água. E qual parte que interage com água? Essa daqui e essa daqui, do lado de fora. Por isso que essas partes, por isso que ele se organizou dessa forma, para que quem interage com a água interaja com a água e quem não interaja com a água. Por isso que ela se organizou dessa forma esférica. E aí você tem um primeiro modelo parecido com a célula de hoje. Você tem uma esfera que tem uma camada e essa camada protege alguma coisa aqui dentro. Protege o quê? Bem, essa camada ela vai atraindo coisas para se fortalecer, para manter essa camada, manter essa estrutura. E aqui, uma das moléculas também que foram se formando naquele período, onde você tinha um oceano e átomos se ligando uns aos outros, por causa da grande quantidade de energia e de calor que tinha naquele momento, você teve o surgimento da principal molécula para nós termos a vida, que foi a molécula de DNA. Você teve a molécula de DNA e essa molécula de DNA é muito importante, ela foi protegida pela essa estrutura esférica que foi criada, que foi essa bicamada fosfolipídica, envolveu o DNA. A partir daquele momento que ela envolve o DNA, é um marco para a evolução celular, porque antes era assim, era uma bicamada, era um fosfolipídio ligando ao outro, formava a esfera, enchia e morria. Sempre assim. Morria sim, entre aspas, né? Ela enchia e se destruía. Agora, quando ela passa a ter o DNA, agora você tem a possibilidade de se duplicar, de se reproduzir. E não precisa você demorar milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos para formar uma esfera e ela simplesmente se dissolver. Cria a esfera, depois de milhões de anos ela se destrói. Agora com o DNA não, agora você demorou vários milhares de anos para construir aquela esfera e ela com o DNA aqui dentro, agora ela se duplica numa coisa muito rápida comparado com o que era antes. E agora você tem a célula se reproduzindo quando ela começa a ter esse DNA. E aí você tem um primeiro modelo de célula chamado de coacervado. Esse é o nome dela, esse princípio. E aqui começa a evolução celular. Aqui você começa a ter membranas aqui dentro. Para que membranas aqui dentro? Para poder proteger o núcleo. Quando ela não tem essa membrana protegendo o núcleo, porque o que é o principal ali na célula? O principal está sendo o núcleo. O principal está sendo o DNA, porque é o DNA que faz com que você se duplique, com que você se reproduza. Se você deixa ele desprotegido, você fica muito vulnerável. Pensa bem as outras células. Você não tem a formação só de uma célula nesse imenso oceano. Você tem várias células. Pensa essas células. O que é melhor para elas? Fagocitar é assim. Você tem uma célula aqui, você tem um alimento aqui e ela envolve esse alimento e come. Em resumo é isso. Ela é a forma dela trazer nutrientes para ela. O que ela vai fazer? Ela vai pegar nutrientes pequenininho, pequeno, até ela se nutrir, se fortalecer a camada dela para proteger o DNA de dentro. Ou é melhor ela pegar ela tá a célula aqui e ter uma célula pequena, cheia de nutrientes,
O que é melhor? Pegar um nutriente pequenininho ou pegar essa célula e fagocitar ela? E trazê-la para dentro e digerir ela e pegar tudo que ela tem de bom? O melhor fazer isso, é fazer essa fagocitose. Então, as células faziam isso. Então, elas precisavam proteger a membrana para ser uma boa estrutura, para também não ser presa. E você tem também a predação acontecendo aqui entre as próprias células. E aí, quando você não tem um núcleo protegendo do DNA, você tem uma célula procariótica. E aí depois você vai ter uma evolução de acordo com a necessidade. Nem todas necessitaram disso. Então, até hoje você tem células que não têm núcleo. Por quê? Porque não precisou. Não necessitou no meio onde é que elas viviam. Agora, outras células, foi necessário que elas tivessem um núcleo, uma proteção maior. E quando ela teve núcleo, e acrescentou-se algumas organelas, que são é como se fossem os órgãos. Nós temos órgãos. Quais são os órgãos das células? São as organelas. São aquelas partes que têm funções dentro da célula. Então, quando você tem um núcleo e algumas organelas, você tem uma célula diferente da procariótica. Porque agora você tem uma célula eucariótica. E aí ela vai se dividindo em dois tipos de eucariótica que a gente vai ver mais para frente. Então, pois bem, essa célula está aqui, membrana, DNA. Ela começou a trazer para dentro dela nutrientes. Nutrientes para se fortalecer, se duplicar, se fortalecer, se multiplicar. E quando ela vai trazendo nutrientes, como é que ela faz? Tá, que o nutriente ela pega, uma membrana dela envolve esse nutriente e traz para dentro da célula. E aí, olha só, um pouco da membrana externa da célula foi para dentro, para levar o nutriente para dentro. Isso vai acontecendo durante milhares e milhares de anos e essas membranas vão ficando aqui. E são essas membranas que, com o passar do tempo, vão fazendo o núcleo da célula. Então, o nome disso é invaginação. Essas membranas foram entrando para dentro da célula para formar um núcleo. E aí você tem o surgimento de duas organelas principais, que é a mitocôndria e o cloroplasto. Como que elas surgiram? Da seguinte forma, lembra que eu falei que uma célula, ela comia outra célula menor. E foi isso que aconteceu no caso da mitocôndria. A mitocôndria era uma célula pequena, que ela fazia respiração e ela conseguia produzir alimento se ela tivesse uma matéria-prima. Você dá uma matéria-prima para ela, ou seja, você dá moléculas para ela, alguns átomos ligados, ela pega essa molécula e consegue fazer dela energia. Mas energia para quê? Energia para se movimentar, energia para poder predar, energia para poder fugir. Ela tinha energia para poder se desenvolver, para poder se dividir. Tudo precisa de energia. Então, uma célula grande pegou essa célula pequena, que essa célula pequena consegue produzir energia a partir de algumas moléculas. O que era melhor? Ela destruir essa molécula e pegar todos os nutrientes, ou ela ficar com essa célula aqui dentro dela, e essa célula agora, ela trabalha para essa célula maior. Só que em compensação, a célula maior trabalha para a célula menor. Por quê? Porque essa célula maior vai proteger a menor, vai trazer nutrientes para ela, vai trazer a matéria-prima dela, que ela precisa de matéria-prima, e em compensação, essa célula pequena vai produzir energia para ela mesma e para a célula grande. E aí as duas saem ganhando dessa forma. Essa teoria é verdadeira? É uma teoria. Tudo indica que realmente aconteceu dessa forma. Por quê? Por que a gente acredita que eram duas células distintas e uma fez endossimbiose na outra? Porque a célula eucariótica ela tem um DNA no núcleo. E a mitocôndria ela tem DNA dentro dela. E o DNA da mitocôndria é diferente do DNA da célula maior, da célula eucariótica que tem a mitocôndria dentro dela. Então você tem dois DNAs diferentes. E isso faz com que a gente perceba que eram células diferentes. Outra característica, repara aqui na mitocôndria, ela tem duas membranas aqui. Ela tem uma membrana mais interna e uma membrana mais externa. Essa membrana mais externa acredita-se que veio da célula maior quando ela foi fazer essa endossimbiose, trazer para dentro e fazer com que ela vivesse dentro, por isso a endossimbiose. Da mesma forma aconteceu com o cloroplasto, só que agora o cloroplasto é uma célula que respira e essa célula ela consegue produzir alimento, e ela mesma produz alimento. Então, o que a célula grande fez? Trouxe ela para dentro
e aí uma foi ajudando a outra. Essa protegia a pequena, trazia nutrientes para ela, e a pequena produzia o próprio alimento para ela e para a própria célula grande. E produzir alimento é sinônimo de energia. E tudo precisa de energia. Nós precisamos de energia. E essa energia vem na forma de ATP. ATP é a molécula de energia que nós vamos estudar, tá certo? Então tá, então essa é a teoria da endossimbiose. Quem ficou somente com mitocôndria vai ser eucariótica animal. Quem ficou com a mitocôndria e o cloroplasto vai ser eucariótica vegetal. Quem ficou sem núcleo vai ser procariótica. Certo? Então, continuando. Aqui é uma célula eucariótica. A princípio, dá para ver pelas características dela que ela é uma eucariótica animal. Por que animal? Porque, primeiro, a gente não consegue ver, pelo menos pelas cores, olhando rápido, a gente não consegue ver o cloroplasto. Se não tem cloroplasto, não vai ser vegetal, vai ser animal. Então, o que tem na célula? A célula tem essa membrana externa, que é chamada de membrana plasmática. Você tem o citoplasma, que é esse líquido que está envolvendo todas as estruturas dentro da célula. Aí dentro da célula você tem o núcleo, aqui, o nucleolo, que é essa parte mais interior aqui dentro. Dentro aqui do núcleo você tem o DNA, que é a principal aqui dentro da célula. Tem que ter o DNA, porque é o DNA que vai fazer com que a célula se reproduza. Você tem o citoesqueleto. O citoesqueleto é muito importante para que aconteça realmente a duplicação. Tudo envolve a reprodução. Se alimentar, crescer e reproduzir. O citoesqueleto ajuda na reprodução. Quando vai se reproduzir, esse citoesqueleto faz com que as coisas vão se dividindo. Não dá para ter mais organelas de um lado e menos do outro. Elas têm que se organizar de forma correta. Então, o citoesqueleto faz isso juntamente com os centríolos. Os centríolos são os que puxam uma coisa para um lado e uma coisa para o outro. Você tem também os retículos endoplasmáticos, o rugoso e o liso. O rugoso, ele é rugoso por quê? Porque ele tem algumas rugas ou grânulos. Esses grânulos ou essas rugas são os ribossomos, e os ribossomos são a peça fundamental para duplicar o DNA, para fazer com que a célula se reproduza realmente. É ele quem lê o DNA, entende o que o DNA está dizendo e consegue fazer com que a célula produza proteínas. Proteínas para quê? Por acaso, se uma organela morrer, você vai tentar fazer uma nova organela. Se por acaso precisa de fortalecimento da membrana para se proteger, ela vai trazer nutriente para proteger a membrana. Se por acaso é um organismo mais complexo, por exemplo, o ser humano, e o ser humano está precisando de alguma coisa, é aqui que o ribossomo lê o DNA, produz aquilo que é necessário para o corpo e manda para fora da célula. E aí você tem esse nutriente para fora da célula. Então, quem é que lê o que o corpo precisa, o que o corpo demanda, todas as informações? Quem que lê? Você tem os ribossomos. Cadê os ribossomos? Você tem os ribossomos que fazem isso. E onde eles estão? Estão aqui espalhados e estão presos também no retículo endoplasmático rugoso, por isso que ele é rugoso. E você tem o retículo endoplasmático liso, que também faz outra função de secreção, mas não tem ribossomos anexados a eles. Você tem a membrana plasmática, que faz a proteção. Você tem os lisossomos, você tem um complexo de Golgi, você tem a mitocôndria, você tem o citoplasma, você tem os peroxissomos. Então, vários tipos de organelas que nós vamos estudar cada uma delas em uma aula separada. E você tem vacúolo também. Geralmente o vacúolo está associado à célula eucariótica vegetal, quando é um vacúolo central, um vacúolo grandão, assim, ó, que ele faz a regulação do volume da célula. Você tem um vacúolo grandão. Quando tem um vacúolo grandão, aí você tem uma célula, um vacúolo grande central, aí você tem uma célula vegetal. No caso, alguns vacúolos também aparecem nas células animais. E ela não tem parede celular. A parede celular era característica da vegetal, principalmente da vegetal. Pode ter alguma parede na animal,
Pode, mas vai ser de uma outra estrutura, é uma composição diferente. Aqui você tem um resumo. As células podem ser procarióticas ou eucarióticas. Se ela for procariótica, não tem núcleo, não tem. Se ela for eucariótica, ela tem núcleo, um núcleo aqui, núcleo aqui. Olha só o vacúolo que eu tinha falado, é o grandão aqui. E a parede celular, olha só, é uma parede rígida mesmo. Tem que ser rígida, porque aqui tem grande quantidade de água e ela tem que ser rígida, tem que aguentar ela tem que ser firme na sua estrutura. E aqui você tem uma célula animal, cheia de organelas, bem complexa. Bem, aqui está. Células podem ser procarióticas ou eucarióticas. A eucariótica pode ser animal ou pode ser vegetal. Um resumão. Agora, a célula procariótica, que é o que a gente já falou, ela vai se apresentar de forma unicelular. Ela não vai ser multicelular. Mas ela pode se aparecer em conjunto? Se você tem várias células procarióticas em conjunto, elas não é um organismo com várias células procarióticas. Você tem ali um conjunto de células procarióticas. Você não tem um organismo só, não são várias células procarióticas que se juntam para formar um organismo. Diferente da eucariótica. A eucariótica, sim, várias células eucarióticas vão formar um tecido para formar um organismo. Então, ela só se apresenta de forma unicelular, mas pode se apresentar em colônias. Como que é colônias? É o que a gente acabou de falar. Quando você tem várias células procarióticas juntas, elas são uma colônia de células procarióticas, e não um organismo. Elas não apresentam núcleo, sendo das principais informações. Elas só têm ribossomos, não tem outras organelas. Olha só, os ribossomos, eles, às vezes, em alguns livros, são classificados como organelas, em outros não são classificados como organelas, e em outros são classificados como organelas sem membrana. Mas o que importa é o seguinte, o que vai ter na procariótica de organelas que nós temos? Só o ribossomo, mas ele não tem membrana. Então, o ribossomo sem as membranas, né? E o ribossomo não vai ter membrana. Por isso que às vezes ele não é classificado como organela. Ele possui material genético disperso no citoplasma. O material genético é isso aqui, ó. Está todo espalhado no citoplasma. Quando você vê uma célula eucariótica, que ela tem um núcleo, e nesse núcleo tem um material genético todo ali juntinho, quando você vai ver no microscópio, você vai ver um ponto. Você vê um pontinho ali, e aquele pontinho é um núcleo. Você tem uma célula grandona e um pontinho lá no meio que é um núcleo. A procariótica você não vai ver esse pontinho. Você vai ver um aglomerado assim, espalhado por toda a célula. Exemplo de procariótica, você tem bactérias, você tem as arqueias e por aí vai. Células eucarióticas animal. Aqui é aquele mesmo desenho, né? Todas essas organelas aqui, ela pode ser multicelular ou pode ser unicelular também. Ela tem um material genético dentro do núcleo, tá aqui dentro do núcleo. Exemplo, você tem os protistas, você tem os fungos, plantas, animais. E ela forma organismos mais complexos do que a própria célula procariótica. Forma um organismo bem complexo. Pode formar um organismo bem simples, mas também geralmente vai formar um organismo bem complexo. Por exemplo, os animais e as plantas são organismos bem complexos, diferente dos fungos e dos protistas, né? Vegetal. Aqui você tem aquelas diferenças básicas que a gente já falou, a parede celular, o vacúolo central. Você tem principalmente, é isso que você vai diferenciar. As outras pode até aparecer em uma ou outra animal, mas essa daqui não, essa não vai aparecer, que é o cloroplasto. Cloroplasto é certeza que você vai encontrar nas vegetais. E você tem os ribossomos soltos, você tem os ribossomos anexados aqui ao retículo endoplasmático rugoso e por aí vai. Então, ó, o que tem de diferente? Principalmente parede celular, cloroplasto e vacúolo. Mas principalmente é o cloroplasto, que faz a fotossíntese. E que você tem a imagem no microscópio eletrônico. No microscópio normal você não vai ver, você vai ver só no eletrônico. E aqui é uma técnica de colorir eles, né? E você vê aqui uma procariótica, olha como é que está o DNA, todo espalhado. Aqui você tem
uma eucariótica, né? Ó, o DNA todo juntinho aqui no centro. Olha essa aqui também é eucariótica, mas olha o que ela tem. Parede celular, olha esse verdinho aqui, cloroplasto. Se você viu isso aqui, nem tem um nome. Se você viu isso aqui, você já vai dizer que isso aqui é uma vegetal e essa daqui vai ser animal, certo? Então essa é a nossa aula sobre células, uma introdução às células, um resumão. Mais para frente a gente vai ter outra aula falando só sobre as organelas. Vou detalhar cada uma das organelas para a gente poder depois fazer a nossa lista de exercícios. Tá certo? Qualquer dúvida é só perguntar lá na plataforma. Um abraço. Valeu!